Deus seja louvado, meus amados irmãos. Nós temos, graças ao Senhor, a oportunidade de poder dar continuidade à nossa busca, a busca diária, né? Cada um tem feito a sua parte, cada um tem feito viver a nossa experiência com Ele. E graças a Deus tem sido muito intensa. Esses últimos dias nós temos dormido tarde demais e tentado fazer a parte que nos corresponde, né? O ministério pastoral ele demanda muitas atividades noturnas. A gente chega em casa de um culto, depois de culto, visita de conversa com as pessoas. Então, nem sempre a gente está aqui com meus irmãos, seguindo essa rotina, esse horário, mas estamos com o coração desejoso de estar sempre clamando e buscando pelo aquilo que é fundamental, que é estar na presença de Deus. E hoje vamos, mais uma vez, dar mais um passo. Queria compartilhar com meus irmãos uma tela para que possamos facilitar aqui a nossa fala. Tá bom? Então, meus irmãos, nós sabemos que na nossa experiência de fidelidade para com Deus, de compromisso para com as coisas do céu, existe fundamentos necessários. Quando olhamos para a maior obra, né, para o maior fundamento do mundo, nós observamos a grande importância de um fundamento. O Burj Khalifa, né, ele é o maior edifício que existe no mundo, né? É um prédio de 828 metros de altura, que contém 55 mil toneladas de barra de aço e possui 160 andares. Para construir um edifício de tamanha envergadura, é necessário um alicerce que seja compatível com a estrutura, com aquilo que o edifício ele exige, ele pede. Para tanto, esse edifício, né, ele, assim como é o maior edifício, ele contém o maior fundamento que existe aqui na face da Terra. O maior fundamento do mundo, ele possui 192 estacas de 1,5 metros de comprimento, a uma profundidade de 43 metros. Seria como se tivesse um prédio de 15 andares para baixo. Para poder sustentar o prédio de 160 andares para cima, é necessário um outro prédio de 15 andares para baixo, e assim manter esse prédio erguido, manter essa edificação sustentada. Queridos, embora nós tenhamos esse monumento, essa edificação feita por mãos humanas, considerada o maior edifício do mundo, essa não é a maior obra do mundo. Seria então a maior obra do mundo? Segundo a orientação do Senhor, segundo o que Deus fala para nós, para seus filhos, ele deixa claro, irmãos, que o maior edifício do mundo, a que podem aspirar criaturas humanas, é a obra de atrair homens do pecado para a santidade. Para a realização desta obra, é mister lançarem-se sólidos fundamentos. Não existe nada nessa terra que se compare a esta obra, a esse privilégio. Eu olho assim, irmãos, e não só eu, creio que vocês também. Todos nós nos sentimos honrados, privilegiados por fazermos parte de uma causa, de um movimento, de um ministério. Um ministério que tem como objetivo edificar vidas, levar uma mensagem de transformação da alma, do caráter de todo o ser. Deus, ele fala que a maior obra que pode ser feita em nosso mundo é a obra de glorificar a Deus vivendo o caráter de Cristo. Esta é a maior obra. E quem está executando esta obra é o Espírito Santo em cada um de nós. E é ele quem nos usa para que esta obra ela alcance outras pessoas, ela chegue ao coração, ela chegue a outras vidas que também necessitam de ser transformadas e que precisam ser edificadas para que possam viver a experiência de se assemelhar cada vez mais à pessoa de Jesus. Contudo, para isso, irmãos, para que essa obra seja feita, é necessário fundamentos.
é necessário um alicerce. E que alicerces nós poderíamos destacar dentre muitos o que a palavra apresenta? Quais alicerces? Gostaríamos de convidar aqui, meus irmãos, para que nós possamos ler primeiro aos Coríntios, né? Você pode abrir a sua Bíblia aí, onde você está, em primeiro aos Coríntios. Eu vou abrir aqui, para que possamos ler esse texto. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, o verso 9 e 10, o texto sagrado diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Queridos irmãos, quando olhamos para o apóstolo Paulo falando essas palavras, nós destacamos aqui a maneira como ele enxergava essa obra de Deus na sua própria experiência, na sua própria vida. O reconhecimento que ele tem acerca da sua indignidade. O reconhecimento que ele tem perante Deus da sua falibilidade. A dependência que ele coloca aqui nessas palavras de que a obra grandiosa que é feita através dele não é por mérito dele, não é por capacidade. O apóstolo Paulo, ele era um homem de muito saber. Era um homem que falava várias línguas, era tido como uma pessoa respeitada no meio religioso. Abaixo de Gamaliel, ele seria considerado, depois de Gamaliel, ele seria considerado o maior rabino, que iria ali substituí-lo, se continuasse aonde estava, e em nenhum momento nós encontramos ele arrogando-se ou considerando-se capaz de realizar alguma obra, alguma coisa em favor de Deus. O texto sagrado, nesse texto sagrado ele fala que é pela graça de Deus que ele é o que é. Ele se considera apóstolo de Jesus. Ele se considera como um daqueles que viu a Cristo. Apóstolo é como aquele que viveu com Cristo. Paulo, ele teve uma experiência com Cristo. Uma experiência real. Uma experiência profunda. Ele conseguiu, na sua experiência, contemplar Cristo, apalpar Cristo, ter uma experiência concreta com Jesus. E por esse motivo ele se considera apóstolo. E nesse contexto ele diz que tudo isso que aconteceu na vida dele é por uma razão, é pela graça. É pela graça de Deus que ele é o que é. E eu e você, irmãos. E eu e você. O que somos hoje? De onde nós viemos? De onde Deus nos tirou? Quem nós éramos? Só você sabe, irmãos. Irmão, só você sabe quem você era. Só você sabe de onde você veio. Eu também sei. Só Deus para nos ter livrado daquilo que nos aguardava. Se Ele não tivesse intervido em nossa vida. Queridos, um primeiro fundamento que é colocado pela palavra de Deus, que é enfatizado aqui pelo apóstolo Paulo, quando ele diz que é pela graça de Deus que ele é o que é, não por ele mesmo, mas pela graça de Deus para com ele. Diante dessa realidade, nós encontramos o primeiro fundamento, o fundamento da dependência, do reconhecimento, do entendimento de que nós não podemos chegar a nenhum lugar. Cristo, ele falou, sem mim, nada podeis fazer. E Paulo entendeu muito bem, irmãos, muito bem. E em nenhum momento ele encheu o seu coração de sentimento de vanglória por ter chegado, por ter sido considerado um grande líder, uma grande pessoa diante do Senhor, diante dessa obra magnífica. Como nós encontramos, irmãos, muitas vezes posturas diferentes dessa. Posturas de envaidecimento, de preenchimento próprio,
de autossuficiência. Isso não é pilar, isso não é base para que nós venhamos ser edificados e alcancemos a altura, a estatura da plena varonilidade de Cristo. Para que nós venhamos alcançar a plena estatura de Cristo, para que nós possamos nos assemelhar cada vez mais com Cristo, é necessário depender de Cristo. É pela contemplação dele que nós somos transformados. É pela confiança e dependência dele que nós somos edificados. Colunas nesse reino eterno que o Senhor está desenvolvendo em cada um de nós e para cada um de nós. Queridos, a serva do Senhor, ela fala, inspirada por Deus, ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É por meio do Espírito que o coração é purificado. O coração do apóstolo Paulo, o coração duro daquele homem, foi purificado, foi transformado, ele foi moído, foi refeito pela operação do Espírito Santo em sua vida. E na minha vida e na sua vida, meu irmão, não é diferente. O que é que necessita ser tirado de nós para que possamos ser mais humildes, para que venhamos ser mais reconhecedores de que não é o nosso intelecto, que não é a nossa capacidade intelectual, que não é nada daquilo que nós conseguimos alcançar com a força do nosso braço, que nos faz ser o que nós somos hoje. Queridos, tudo é pela graça, tudo é por intervenção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós hoje estamos aonde estamos. É misericórdia, é graça, é ação de Deus em nossa vida. Queridos, quando nós olhamos para a experiência do povo de Deus, a igreja apostólica, a igreja do livro de Atos, bem no texto bíblico, Atos 2, 44 e 45, nós lemos: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios, aliás, eu estou lendo 42, vou ler o 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A experiência da Igreja Apostólica, ela mostra, ela revela para nós, né, um outro pilar, um outro fundamento. Queridos, quando se fala, né, de liberalidade, quando se fala de doação, nós estamos falando de algo, de uma entrega que só pode acontecer, que só ocorrerá se houver algo maior agindo em nossa vida. Por natureza, nós não somos, nós não temos um coração liberal, um coração aberto para essa realidade. Hoje nós falamos sobre fidelidade em dízimo, hoje nós falamos sobre fidelidade em oferta. Quando, na verdade, Deus está falando para uma entrega total. Hoje nós estamos muitas vezes trabalhando para ajudar a igreja, para trabalhar em nosso próprio coração acerca dessa realidade de fidelidade naquilo que é mínimo. Dízimo e oferta é coisas mínimas. Quando, na verdade, Deus está falando para nós que no final dos tempos, ele pede tudo de nós. Tudo, tudo. Como entregar tudo, como viver a experiência da dedicação plena, se não conseguimos entregar o pouco, o mínimo. Serva do Senhor, ela diz, esta liberalidade da parte dos crentes foi o resultado do derramamento do Espírito. Não existe
liberalidade, não existe fidelidade se não houver o Espírito Santo. Deus, ele teve espaço para agir no meio da sua igreja apostólica. O Espírito Santo teve espaço para comover os corações, e o resultado foi o que nós vimos. E hoje, irmãos, esse mesmo Espírito, ele quer agir na minha vida, para que eu venha entregar tudo de mim para ele, para que você venha entregar tudo de você para ele, para servir a esta causa, para servir a esta obra. É sua vida como um todo que o Senhor deseja, que o Senhor espera. Não apenas aquilo que é o mínimo, é o nosso todo. E somente o Espírito Santo pode provocar isso. E quando nós olhamos para essa realidade, lendo aqui Isaías 43, verso 19, o texto bíblico fala o seguinte: eis que faço coisa nova, e está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho novo no deserto, e rios no ermo. O Senhor está falando, irmãos, para mim e para você, que Ele quer fazer uma coisa nova em nossa vida, que Ele quer nos dar renovo espiritual, que Ele quer nos dar nova experiência, que Ele quer nos elevar. Nós sabemos que podemos ser elevados e edificados, podemos avançar ainda mais em nossa caminhada, em nosso desenvolvimento espiritual. Contudo, esse novo, ele só pode ser alcançado em nossa vida, só pode ser realizado em nossa vida por alguém que não é nós mesmos. O texto, né, de Isaías, no verso 44, capítulo 44, verso 3, diz assim, ó: porque derramei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O Senhor está dizendo como Ele vai nos dar esse renovo espiritual. Eu posso estar falando aqui hoje, irmãos, para alguém que está tentando encontrar uma experiência renovada. Esse algo novo não é uma pregação nova, não é uma mensagem nova, não é uma experiência humana diferente, mas é uma renovação diante de Deus, na pessoa do Espírito Santo. É uma permissão, é um aprofundamento da nossa experiência com Deus. Sempre haverá espaço para que nós venhamos aprofundar nossa experiência com Deus. Nós estamos aqui hoje, na madrugada, meditando na palavra do Senhor, mas ainda há espaço para que nós venhamos aprofundar a nossa intimidade com o Senhor, para que nós venhamos nos achegar tão perto de Deus que venhamos conseguir sentir o seu peito e o seu braço nos abraçando em momentos difíceis, em momentos de lutas, em momentos de adversidade. Essa renovação, irmãos, ela se dá pelo derramar do Espírito Santo sobre aonde? Sobre a terra seca. Sobre a terra seca, sobre a vida daqueles que têm necessidade, daqueles que precisam, daqueles que clamam, daqueles que pedem com ansiedade. Amados, mais um texto aqui de Isaías, voltando para Isaías 43, no verso 22, diz assim: contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. No dia que nós cansarmos de clamar, no dia que nós cansarmos de invocar, no dia que não houver necessidade em nosso coração de buscar a Deus, acabou o renovo. A obra, o fundamento, ele é tirado. Essa renovação que o Senhor deseja realizar em nossas vidas, ela depende de uma necessidade que é alimentada continuamente. E no passado, o povo que começou a buscar, pedir, clamar, parou de clamar, parou de pedir, parou de buscar. Queridos, que não seja o meu caso e o teu caso,
Deus fala, irmãos, não há perigo de que o Senhor despreze as orações de seu povo. O perigo está em que desanimem na tentação e prova e deixem de perseverar em oração. Deus jamais vai desprezar a busca, a necessidade, o clamor de um filho. Agora há um risco, irmãos. O risco é nós pararmos. O risco é nós cessarmos de clamar. Conclamo os membros de toda a igreja a buscarem a maior bênção que o céu pode conceder, o Espírito Santo. Continuemos, irmãos. Se em fé buscardes maior medida do Espírito de Deus, estareis constantemente inspirando e exalando. Diariamente recebereis um novo suprimento. Que hoje nós possamos estar recebendo este novo suprimento, irmãos. Vossa experiência diária será enriquecida por uma abundante corrente do amor de Deus. Vastos campos de verdade, vastas fontes de poder permanecem diante de vós. Que a oração diária seja: retira de nós o que decidiste retirar, mas não retenhas teu Espírito Santo de nós. Que essa seja, meu irmão, a minha oração, que essa seja a sua oração, que nós possamos permitir que Deus coloque estes fundamentos em nossas vidas, essas bases, para que possamos ser edificados e alcancemos a plena estatura da varonilidade de Cristo, conforme é o plano do Senhor, a transformação do nosso caráter, e assim vivamos o caráter de Cristo. E o que é viver o caráter de Cristo, irmãos? O que é isso? A serva do Senhor fala o que é isso. É viver uma vida de amor, de misericórdia, de missão, de comprometimento para com o perdido, para com aqueles que necessitam. Assim como Cristo amou e viveu aqui na terra. Isso é obra de Deus. Só quem pode realizar esta obra é Deus em nós e através de nós. Nesta manhã, nesta madrugada, que o Senhor prevaleça em nossas vidas. Que o Senhor nos alcance, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Nós vamos, neste momento, convidar a igreja para que nós possamos orar. Vamos orar, nosso Deus. Santíssimo Pai, Santíssimo Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus, pelo grande privilégio que o Senhor nos concede. É por Tua graça que nós somos o que somos. É pela Tua graça que nós estamos aonde estamos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos considerar sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva Tua, Pai amado. Obrigado, Senhor, por nos tirar das trevas e nos colocar em Tua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, por nos dar condições para sermos coparticipantes contigo da maior obra, da maior causa, do maior empreendimento que este mundo já viu. Obrigado, Senhor Deus. Coloca, Pai amado, em nosso coração o reconhecimento, a humildade diante de tamanho privilégio. Que essa base permaneça sólida, profunda, viva em nossas vidas. Continua, Senhor Deus, nos ensinando, Pai amado, a depender do Senhor. Continua colocando em nosso coração o desejo de viver a experiência espiritual profunda através de uma prática, de um viver religioso que venha condizer com o ideal elevado do céu, assim como a Igreja Apostólica viveu, Pai amado. Nos ajuda a ter o coração liberal, nos ajuda a entregar a nossa vida como um todo ao Senhor. Pai amado, que o nosso desejo por renovo continue nos fazendo clamar, buscar, pedir o auxílio do céu, e que isso
alcance as nossas vidas através da pessoa do Espírito Santo, tendo espaço para agir de maneira livre e desimpedida em nossas vidas. Fazendo, Pai amado, viver a experiência mais elevada do nosso viver cristão. Assim nós oramos ao Senhor, nos agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai.